Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um grande potencial de valorização que pode acontecer a qualquer momento na Petrobras. Pessoal, existem fatores que podem fazer a Petrobras dobrar na cotação, ou seja, subir mais de 100% na bolsa de valores, fora grandes dividendos que vocês podem receber e, consequentemente, ter uma rentabilidade bem elevada na carteira de vocês. Mas não vamos falar somente de Petrobras nesse vídeo. Também vamos falar um pouco sobre as ações do Itaú e também sobre o Banco do Brasil, uma nova perspectiva de recuperação que pode fazer com que você tenha um crescimento também bem interessante na sua carteira. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras, vocês já devem estar carecas de saber, representa uma posição significativa na carteira do canal. E hoje eu tenho 6,89% da carteira nas ações da Petrobras, o que dá um valor investido mais ou menos na faixa de R$13.900, tá? Em seguida, uma outra empresa de commodity que eu tenho aqui são as ações da Vale, que também entraram recentemente na carteira do canal. O que acontece com a Petrobras, pessoal, é que tecnicamente todo mundo só fala na Petro quando é questão de política, quando é questão de esquerda, questão de direita. Vamos esquecer isso, tá? Qualquer empresa que você analisa na bolsa de valores, você tem que focar no negócio, no core business dela. E hoje o negócio da Petrobras principal é o petróleo. Você olha aqui um pouco da composição de receita da empresa, você verifica que o petróleo representa grande parte da negociação na Petrobras. Fora também a gasolina e o diesel, que são os seus derivados, tá? Então quem move o balanço da Petrobras é o petróleo. É por isso que você precisa acompanhar com bastante profundidade o preço da commodity, o preço do barril do petróleo, que hoje está na faixa de $62 o barril. Será que esse patamar é confortável? Olha, pessoal, eu penso da seguinte forma, tá? Hoje a Petrobras, ela tem ali um custo de extração muito baixo, mais ou menos aqui na ótica de $28 de custo médio por extração de barril. Então, para ela ter prejuízo, o preço desse barril precisaria desabar. Probabilidade disso acontecer? Tem? Existe, mas não significa que é possível ficar por muito tempo. Até porque, pessoal, tecnicamente hoje o mercado ele tem um efeito de proteção para várias empresas de commodities. Por quê? Porque se a commodity se desvalorizar a tal ponto de inviabilizar a produção, o estoque global, elas paralisam completamente as exportações. Isso move o mundo todo, tá? Por isso que quando acontece um choque no barril do petróleo, você percebe que logo depois precede uma valorização interessante, porque o mercado injeta liquidez para que os preços voltem novamente para cima. Então, uma empresa que consegue ter um custo de extração, um lifting cost baixo, consequentemente, ela tem todo o amparo possível para raramente dar prejuízo, ou nunca dar, essa é a questão, tá? Porque o custo caixa dessa empresa segue reduzindo. Então, mesmo com essa desvalorização no barril do petróleo, a Petrobras continua fazendo seu excelente trabalho, está crescendo muito acima da média. Agora vamos aqui para o que interessa. Será que está barata? Tem potencial de valorização? Bom, para esse tipo de empresa, a gente olha muito para o múltiplo EV sobre EBITDA, tá? Que mede a geração de caixa da empresa conjuntamente com o seu ali EV. O que é o EV? O valor de firma, pessoal. Você pega ali o valor de mercado da empresa e soma mais a dívida líquida, né? Hoje, tecnicamente, temos uma Petrobras cotada por 4 vezes no pior cenário. Qual que é a média da empresa? É ser negociada em 8, tá? Isso aqui é a média setorial, que é a média do setor de commodities, na parte de petróleo. Então, se caso hoje Petrobras fosse aqui a ser negociada pela sua média histórica de EV sobre EBITDA, já descontando a dívida líquida, a gente teria um valor de mercado na faixa de 1,6 trilhão de reais. Que dividido por este valor de mercado atual de Petrobras, que ela está mais ou menos ali,
temos um potencial de alta nas ações de 298%, tá? Então, para a empresa ser precificada pelo seu preço justo, a ação precisaria subir 2 vezes o valor atual. Fora que de dividendos, caso ela continue exercendo a mesma política, podemos ter um dividendo na faixa de 10 a 12% ao ano no curto prazo, e caso a gente tenha uma recuperação dos preços do barril do petróleo, isso pode abrir espaço para a Petrobras conseguir repassar ainda mais dividendos. Então, acredito sim que seja uma boa oportunidade, lembrando que nada se trata de recomendação. Agora, tratando um pouco aqui, pessoal, das ações do Itaú, tá? Por que eu trouxe Itaú nesse vídeo? Porque, pessoal, aparentemente a margem, mesmo com essa alta que tem acontecido nas ações do banco, tá? Hoje ele está cotado a R$ 38,00. Não vamos ser eufóricos, porque todo mundo tá pensando que o Itaú subiu porque é alta do Ibovespa. Tá bom, o Ibovespa segue subindo. Mas, pessoal, não se esqueça que o banco anunciou dividendos recentemente, tá? Um dividendo bem alto, por sinal, na faixa de R$ 2,18 por ação. Então, depois da Datacom, que é a data que os acionistas vão ter direito de receber esse dividendo, o Itaú vai desabar. Eu posso provar isso aqui para vocês, tá? Porque após essa data, vai ser descontado do Itaú R$ 2,18 da cotação. Então, hoje a cotação estando em R$ 38,18, isso aqui é uma alta temporária. Porque quando o dividendo for descontado da ação, ele voltará integralmente aos R$ 36,00, tá? Esse é o ponto que vocês precisam entender aqui. Tanto a ação ordinária e também a ação preferencial, que está sendo cotada por um múltiplo mais alto justamente por esse anúncio de dividendos. Mas, mesmo que esse fosse o novo normal do Itaú e ele ficasse cotado por R$ 38,00, eu ainda não acho um banco caro, e sim barato, tá? Primeiro que já estamos nos aproximando de uma queda na taxa Selic para o ano de 2026. E os bancos acabam sendo beneficiados com uma taxa Selic mais baixa, porque isso barateia ali, né? Barateia o custo de captação dos bancos, que é aquela margem de spread que eles têm quando empresta para clientes. E o que acontece, pessoal? Uma redução na Selic, isso faz com que a PDD, provisão para devedores duvidosos, se reduza e, consequentemente, aí fique muito baixa, até mesmo o Itaú, que já tem uma provisão baixa. Isso abre espaço para o banco conseguir ter um lucro no próximo ano, quem sabe, de 53 a 55 bilhões, tá? Esse ano, o Itaú pode se encerrar com lucro, quem sabe, de mais ou menos ali 48 bilhões, tendo ali um quarto trimestre forte de 2025, né? E se pro ano que vem ele crescer em linha com a inflação brasileira, um pouco a mais do que isso abre espaço para ele ter 50 bi de lucro. Eu acredito que ele vai crescer mais, tá? Justamente por conta de uma depreciação na taxa Selic. Então vamos ser conservadores para o próximo ano. Se eu pegar aqui, ó, o valor de mercado atual do Itaú de 427 bilhões e eu dividir por um lucro de 50 bilhões, temos uma relação preço sobre lucro de 8,5 vezes. Qual que é a média do Itaú? É ser cotado em 13 vezes, então o banco está barato. Apenas para ele negociar em sua média histórica, considerando aqui a média histórica do banco, as ações do Itaú precisariam subir 52% na cotação. Então o Itaú até R$ 43,00 eu não acho que está caro. Acima disso a margem já dá uma reduzida, né? Mas pessoal, de verdade, 42, 41, 38 reais, o Itaú ainda continua bastante descontado. E claro que nada se trata de recomendação. Fora que você tem boas perspectivas com dividendos. O banco, o novo payout do banco é de 65 a 70%. Se hoje temos um banco cotado por 8,5 vezes lucro, se ele pagar um payout, né, de 70% sobre esse resultado, ele vai distribuir 8,2% de dividend yield para o investidor. Somado ao extraordinário que ele paga ano a ano, isso já daria mais ou menos um dividendo na faixa de 12 a 11% ao ano no longuíssimo prazo. Então você tem um banco que vai te pagar de 10 a 11% ao ano e ainda por cima tem esse potencial de valorização. Não é à toa que o Itaú hoje representa a minha segunda maior posição na carteira do canal. E pretendo crescer ainda mais, fazer ele ficar aqui próximo do Banco do Brasil, tá? Minha meta no banco não parou. Pretendo fazer ele ocupar uns 35 a 37% da carteira total. Agora, tratando-se dele mesmo, do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, ao contrário do Itaú, eu acredito que ele ainda está mais descontado, tá? Se o Itaú tá barato, para mim o Banco do Brasil está extremamente barato. Por quê? Esse ano, o banco tem passado uma questão pontual relativa ao agronegócio. Portanto, pessoal, ele não perdeu fundamento como muitos estão pensando. Por que, Pablo, ele não perdeu fundamento, sendo que o lucro líquido se reduziu
mais pela metade. Isso para mim parece perda. Parece, mas não é, porque o banco, pessoal, teve uma elevação na provisão para devedores duvidosos. A PDD, essa provisão, veio muito do agro. O agro nesse ano foi muito impactado por questões climáticas, então a inadimplência, os produtores não estão conseguindo pagar. Porém, a receita do Banco do Brasil, que é o lucro antes de passar pela inadimplência, continua na mesma coisa e está até crescente. A gente pode verificar aqui, ó, o lucro do Banco do Brasil, olhando a receita líquida, teve um aumento em relação ao ano passado, tá? E se a gente tiver aqui um trimestral, olha o quanto que o banco teve de receita apenas no terceiro trimestre de 2025, 84,7 bilhões. Mas sabe o que está comendo o restado do Banco do Brasil? É essa alta inadimplência. E não que ele esteja perdendo dinheiro, ele apenas está pegando esse dinheiro, deixando guardado, tá? Para quando essa provisão começar a se reduzir, ele voltar a jogar esse lucro no banco, porque é uma reserva caso o banco aconteça alguma coisa. É meio que fosse isso. Pensa na sua reserva de emergência, né? Basicamente, o Banco do Brasil tem feito isso. E isso fez com que as ações do banco desabassem, pessoal, porque o mercado enxergou isso aqui, consequentemente, com algo ruim, como algo, né, que por mais que seja pontual, seja ruim para o banco no curto prazo, e jogou as ações lá embaixo. Por isso que eu acho que o PVP do banco hoje está barato, 0,71 de PVP, e as ações hoje já incorporam grande parte desse risco. Todo mundo está pensando que o Banco do Brasil está caro, mas calma lá. Se a gente pegar o valor de mercado e dividir aqui pelo lucro projetivo neste ano, temos um PL de 7, então não é esse PL de 10, tá? Não vamos também ser extremistas aqui, o PL está de 7 vezes, não é muito barato? Não, só que aí mora uma pegadinha, porque o Banco do Brasil é uma ação cíclica. Diferentemente do Itaú, que tem uma receita mais previsível, demanda inelástica, o Banco do Brasil não. Ele depende de agronegócio, que é uma commodity aqui no Brasil, né? E qual é o segredo de empresas de commodities? Quanto maior o PL, melhor, porque simboliza que essa ação provavelmente está num fundo de ciclo. E é o que tem acontecido com o Banco do Brasil. Mesmo assim, quando a gente coloca a lógica do preço justo do Graham no Banco do Brasil, se ele fosse negociado, tá, pela sua média histórica, mesmo considerando uma queda no resultado, as ações do banco eram para estar cotadas no mínimo em R$ 47. Então, se tiver uma alta na bolsa, isso pode acontecer, uma alta sustentável, principalmente uma virada de ciclo com a taxa Selic. E se eu dividir isso aqui por 22, o banco teria um potencial de alta de 114%. Fora o dividendo, que tende a ser razoável no curto prazo, de mais ou menos 5 a 6%, mas quando o lucro líquido do banco voltar a crescer, esse dividendo vai voltar facilmente para os 8 a 9% ao ano. Então, colocando aqui em pauta, dada as circunstâncias, eu prefiro ter uma posição mais elevada em Banco do Brasil para aproveitar essa assimetria que tem acontecido e também ter o Itaú na carteira com uma posição elevada também, ficando próxima com o Banco do Brasil, né? E consequentemente, pessoal, Petrobras aqui, ó, quem sabe depois que eu atingir minhas metas aqui no Itaú, eu posso muito bem voltar a comprar um pouco, fazer ela ocupar uns 10 a 11% da carteira do canal. Eu acho que você estabelecer sua meta em percentual também é legal. Claro, se você já tem um patrimônio maior, tá? Não dá pra você ficar aí diversificando muito a carteira se você tem pouco dinheiro. É bom começar com poucas e ir diversificando aos poucos. Pra quê ter pressa? Você tem uma vida inteira aí para acumular ações. E naturalmente, pessoal, uma posição por um tempo ficará maior do que a outra. Por agora, as maiores posições são o Itaú e o Banco do Brasil. Mas, de repente, se o Itaú e o Banco do Brasil ficar caro, eu posso voltar a aportar na BB Seguridade. Não tem como saber, pessoal, o que vai acontecer. O que você controla é o preço e os seus aportes no médio a longo prazo. E essa carteira tá indo muito bem, porque a rentabilidade com dividendos foi bem alta, pessoal. Quando a gente pega aqui, ó, só de proventos recebidos que eu tive nessa carteira, foi extremamente alto, tá? Olha só, o desempenho do patrimônio foi interessante, mas pegando dividendos recebidos, até no próprio Investidor 10, foram mais aí de R$22 mil recebidos em dividendos. Sabe quanto isso aqui dá de yield? Quando eu pego R$22 mil e divido pelo meu patrimônio total alocado nesta carteira, isso dá um yield de 11,2% ao ano. Somado ao crescimento das empresas, supondo que elas cresçam uma taxa de 8% na minha carteira, sendo bem conservador, eu teria uma rentabilidade nominal de 19,2% ao ano na média. Agora imagina se eu pegar os dividendos da minha carteira e reinvestir, eu posso ter 2% a mais que isso, então eu consigo ter 21,2% ao ano na média. É uma rentabilidade sim bem elevada. Nossa, Pablo, achei bacana esse vídeo, você falando das ações, só que aí é que tá, eu não tenho tanto conhecimento para fazer o que você faz, estou começando agora na bolsa, precisava de uma ajuda, e eu, que já sou investidor avançado, não tenho também
tempo para ficar acompanhando. Preciso sair, preciso viajar, preciso trabalhar, o que for que vocês tiverem que fazer, não se preocupe, pessoal. Até porque para vocês que ficaram até comigo aqui até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E terceiro ponto, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui também a Magic Fórmula do John Bogle, tá? Que é um baita investidor aí na bolsa e consequentemente conseguiu também mais de 35% ao ano de rentabilidade. E você ainda tem preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta maravilha? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm essas três ações, Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Em particular, eu possuo as três na carteira e acredito sim que serão boas decisões de investimentos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!